Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Que tem por título: Vivendo com o auxílio dos anjos de Deus. Vou repetir: Vivendo com o auxílio dos anjos de Deus. É a ministração de hoje, é a palavra que Deus tem hoje para a nossa vida. Vamos falar sobre os anjos de Deus, dos benefícios que o povo de Deus tem para aquele que crê, para aqueles que acreditam no ministério dos anjos. Repita comigo: eu preciso da atuação dos anjos na minha vida. Que bom. Você deve sempre confessar isso. Eu preciso da atuação dos anjos de Deus na minha vida. Porém, eles só vão ministrar em sua vida se você buscar o saber, se você buscar a Deus, se você orar. Buscar a Deus é você ser uma pessoa da fé, ser alguém que planta a fé, porque quem planta a fé colhe o quê? Milagres. Você só vai ter a ministração nos anjos de Deus pelo interesse que você tem de querer conhecer o assunto, por você ser uma pessoa que ora. Se você não invoca, se você não ora a Deus, se você não faz o seu pedido, se você não chama a existência, você não recebe a atuação deles, dos anjos, na sua vida, abençoado. E na Bíblia, descrita está. A gente vê na Bíblia, do jeito que eu estou falando. Daniel é um exemplo a se pensar. O próprio anjo disse: Daniel, por conta do teu interesse, por conta do seu coração humilde, Daniel, de falar com Deus, por conta desse proceder, dessa obediência, amando dele, eu estou aqui. Então veja, se você é uma pessoa que não invoca, uma pessoa que não ora, alguém rebelde. O que é ser rebelde? É você não abrir o coração quando a palavra vem. Esses anjos não vão ministrar a seu favor. E não sou eu que estou afirmando nada disso, não é a minha palavra, não é o meu pensamento, não é que eu quero que seja assim, mas é a Bíblia que diz que é assim. A Bíblia toda fala desse serviço de anjos, e muita gente gosta. Eu tenho um anjo da guarda, eu tenho um anjo que está sempre perto de mim. Mas para ele te servir, você tem que ser alguém que tem um compromisso, alguém que tem um relacionamento com o Criador desses anjos. Eles não agem por vontade própria. O Salmo 91 diz que existe alguém acima deles, e esse alguém é Deus, e esse Deus diz: eu dou ordem aos anjos, eu é que dou ordem, para que eles ministrem ao seu favor. Então é assim que a banda toca. É eu que mando em tudo, eu sou o chefe do mundo. É orar a Deus e pedir o serviço dos anjos. Não é dar ordem para o anjo: fica aqui, eu vou entrar no banco, quando eu sair você me acompanha. Não é assim não. E o anjo: sim, Senhor. Ficarei aqui, quando você sair do banco eu te acompanho, para não ser assaltado. Não é você que dá ordem para ele, é você que ora a Deus, e Deus dá ordem aos anjos que é dele, ao nosso favor. Em poucos minutos você entendeu um monte de versículo que está na Bíblia, porque você tem lembrança, você se recorda, porque não é a primeira vez que a gente fala desse assunto, mas sempre que Deus traz, Ele traz em uma nova glória, para que a gente aprenda ainda mais. E pensando nisto, em crescer e aprender ainda mais,
quando Paulo fala lá em Hebreus capítulo 1, verso 14, dos anjos, Paulo diz que esse serviço de espíritos ministradores é para aqueles que hão de herdar a salvação. Que salvação é essa? Aquela que fala em Filipenses. Porque no Espírito você é salvo, mas você precisa desenvolver a sua salvação. Desenvolver a salvação é você herdar uma coisa, quando você desenvolve ela. Amém? Então, quando eu desenvolvo a minha salvação, pessoa humilde, pessoa de oração, coração que perdoa, pessoa que tem comunhão com Deus, que é tudo isso que Paulo vem falando ali, eu estou herdando essa salvação. Então, é aí que ministra os anjos. Porque é interessante Paulo falar isso, para aqueles que herdam, olha aqui, está até no telão, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Mas peraí, a gente já não é salvo pelo sacrifício de Cristo? De qual salvação está falando aqui? Daquela que está em Filipenses. Coloca aqui também, por favor, Filipenses. É Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 16. Já que a gente entrou nesse assunto, que seria um pouco mais lá na frente, olha só o que Paulo diz aqui. Vamos lá. 2 é o capítulo, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa o quê? Salvação, com temor e tremor. Aí Paulo explica que salvação é essa, porque quando eu desenvolvo uma coisa, eu herdo isso na minha vida, que é justamente o que corresponde a Hebreus 1:14. Os espíritos ministradores vão atuar quando você herdar essa salvação, ou seja, quando você tiver vida prática com isso que você vai ler agora. Olha só. Porque Deus é que efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem o quê? Murmurações. Você não pode ser um cristão conhecedor das verdades que liberta, mas que reclama de tudo, até da comida sobre a mesa. Então, quando você é um cristão que para de reclamar, você está desenvolvendo o quê? A sua salvação. Então você está herdando ela. Amém? Com isto, você vai ter o serviço de quem? Dos anjos. Porque os anjos não vão ministrar em favor de uma pessoa, está toda hora lamentando, reclamando, maldizendo a vida. Que vida maldita, que vida desgraçada, é um inferno a minha vida. Era melhor eu morrer. Como que você vai ter ministração com a boca dessa? E lá fora está cheio de gente assim. Você conhece gente assim? Pastor, tem uma vizinha. Olha, eu peço a Deus misericórdia, porque ela xinga tantos filhos de maldito, que dói o coração. Seguindo, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis o que? Irrepreensíveis e sinceros filhos de quem? De Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecer como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Quando você preserva o conhecimento, se o que você ouve você recebe, você está desenvolvendo a sua salvação, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei o que? Inutilmente, até aqui. Então Paulo chega para a igreja e diz: gente, vamos mudar o coração, vamos desenvolver a salvação, porque vocês conhecem, mas está faltando muita prática. Agora, voltando às considerações de Daniel, do que o anjo falou para ele: ó Daniel, você conversa com Deus, viu? E ele me mandou aqui por conta dessa vida, por conta desse relacionamento que você tem com Ele. Você busca Deus. E é como eu falei no início, buscar a Deus não é você ficar jogado no chão. Ó Espírito Santo, vem, porque eu preciso, eu estou vazio de Ti. Ninguém está vazio de Deus. Você é, e o Evangelho diz, morada, templo de Deus, do Espírito de Deus.
não é esse buscar não. Buscar a Deus é você ser uma pessoa da fé, é você ser uma pessoa que planta a fé, é você ser luz do mundo. Você está representando Deus, está buscando Deus. Vejamos o que diz lá em Daniel 10:10, em nome de Jesus. Daniel capítulo 10, verso 10. E começa assim, amados de Deus, você que me acompanha também através da internet, eleito de Deus, eu recebo os anjos ministrando, servindo a você também, em nome de Jesus. E começa assim, Daniel 10 é o capítulo e o verso também é 10. Eis que certa mão me tocou, o anjo de Deus, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito que amado. Que palavra poderosa, da boca de um anjo, meu Deus do céu. Está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou o quê? Enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Eu fico até imaginando a situação. E também a alegria e a honra de um momento lindo como esse. Verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o quê? O coração a compreender o quê? Diga, as coisas de Deus, e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, meu Deus do céu, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Louvado seja Deus. Está vendo, abençoado? Se não há oração a Deus, se não há obediência, se você não invoca, se você não coloca o seu pedido diante do Senhor, se você não busca aplicar o seu coração nas coisas de Deus, com vontade mesmo, os anjos não vão ministrar, porque não é você que manda, não é você que dá ordem para o anjo: vem cá, fica aqui, vai lá, volta para cá. É Deus. Por isso que nós temos que ser bons filhos diante de quem? De Deus, que é o nosso Pai. Será que você tem alguma dúvida até aqui? Não dá para ter dúvida, né? Com uma palavra dessa não dá. A dona Divina falou: de jeito nenhum. Não tem como ter dúvida, pastor. Mais claro do que isso, pastor Santo, não canta o galo lá de casa, que está cantando agora atrasado. Meu Deus do céu. Vamos ao Salmo 34, verso 1. Salmo 34, verso 1. Nesse Salmo 34, verso 1, mais precisamente no verso 7, que muita gente conhece, Davi fala dos anjos. Porém, o antes precisa ser praticado para que a gente venha tomar posse, possuir esse serviço angelical na nossa vida. Olha só que detalhes importantes tem aqui, nesse Salmo 34, começando pelo verso 1. Davi aqui começa a agradecer, e ele começa a convidar o povo, vamos ser adorador de Deus, vamos buscar Deus, porque eu dou testemunho da minha vida, Davi, eu busquei e Deus me livrou dos meus sofrimentos, e os anjos que estavam ao meu redor, acampados, me serviram, mas porque eu busquei, mas porque eu amei a Deus, eu fui servido pelos anjos de Deus. É muito bonito pegar só a parte que os anjos estão acampados, e os anjos estão acampados ao seu redor, e você, que beleza, os anjos e eu e os anjos, que maravilha. Não, mas tem um antes, e esse antes que é fundamental, e começa assim, Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor,
em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. É aquilo que eu falo aqui, abençoado, é você orar, declarar, chamar a existência o tempo todo. Está vendo? Gloriar no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. Olha ele convidando o povo. Engrandecei o Senhor comigo. E todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis o quê? Iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá o quê? Vexame. Clamou este aflito. Davi dando testemunho dele mesmo. Ó, esse aqui clamou, pediu mesmo. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas o quê? Tribulações. Davi dando aqui testemunho. Olha, gente, eu busquei, ele me socorreu. Tem muitas pessoas sobre a terra se arrastando com o seu emocional adoecido, triste, porque não quer saber de quem? De Deus. Pessoas sobre a terra vivendo como se não precisasse de Deus. Isso é um absurdo. Nós temos que buscar a Deus. Repito, ser pessoas da fé, em um nome do Senhor Jesus. Você acha que foi por causa de quê? Que os heróis da fé tiveram benefícios, alegrias, vitórias, que a gente vê na Bíblia. Qual foi a razão? Porque eles andavam com Deus. Lembra de Noé? Noé e sua família tiveram a ministração dos anjos de Deus. E Deus falou: homem justo, íntegro, que andava com Deus. E por que o restante das pessoas morreram na água? Porque não eram justas, não eram íntegras e não andavam com Deus. Preferiram ser amigo dos prazeres da carne do que amigo de quem? De Deus. Noé preferiu ser amigo de quem? De Deus, do que dos prazeres da carne. E descrito está. O que Deus falou? Esse povo está muito carnal o negócio aqui. Vai morrer a carne e o espírito está salvo. Lá descrito está. Eu vou mandar água para levar toda a carne, porém o espírito está salvo. Há muita podridão, por isso há sofrimento hoje sobre a terra. É por isso Paulo diz em Romanos: vamos alimentar o espírito para mortificar a carne, porque senão a gente não consegue viver nem dentro de casa. Não é verdade? Temos que ter essa atitude aqui de buscar. Conclusão: quando eu busco, me submeto como Davi, testemunha, e ele fala: olha, façam vocês também o que eu estou fazendo, vai dar certo, ó. Eu fiz, deu certo. Vamos engrandecer junto comigo que vai dar certo também. Verso 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se não há em você um respeito a Deus, os anjos não ministram a seu favor. Porque aqui está dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Teme a quem? A Deus. E com a ordem de Deus, esse anjo vem e te livra. Escrito está. Graças a Deus abençoado. Por que será que aquela Ana, contada na Bíblia, estéril, foi atendida? Porque era uma mulher de oração. A Bíblia diz que ela orava constantemente ao Senhor por uma causa que humanamente era impossível. Mas veja, ela foi atendida, porque ela buscou a Deus nos seus pedidos, ela invocou ao Senhor.
De repente a preocupação do seu coração é tão grande que você nem consegue dormir. Então levanta, Senhor, acalma meu coração, Senhor. Tira essa dor do meu peito, me ajude, Senhor. Porque eu estou até passando mal. E Deus vai te dar paz. Porque Paulo diz na carta aos Filipenses, que quando você ora, coloca o seu pedido diante de Deus, a paz que excede todo entendimento, guarda o vosso coração. Verdade é. Está escrito. Eu já li isso aqui com vocês. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Colocai diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graças. E o Deus da paz será convosco e guardará o vosso coração. Está vendo? Então você está desassossegado, pastor. Eu levantei e fiquei andando para um lado, andando para o outro. Então, Deus me ajuda, tira a dor do meu coração. Essa preocupação está me roubando até o sono, Deus. Depois de alguns instantes você vai conseguir dormir, você vai amanhecer melhor. Porque Ele diz que é assim. Você vai me invocar, você vai falar comigo, e a minha paz vai ocupar o seu coração. É simples, né? Não existe complicação na Bíblia, na palavra de Deus. Então veja que leitura linda que a gente está tendo até agora. Lá em Êxodo 23:20, tem a experiência de Moisés, que também foi servido pelos anjos de Deus. Porque Deus fez a promessa para Moisés e o povo, da terra prometida. E Deus falou: eu vou colocar um anjo diante de ti, Moisés, porque você vai precisar. Se Moisés precisou dos anjos, também eu e você precisamos, ou não? Sim. Se ele precisou, eu também preciso. Eu estou sobre a terra, ele esteve sobre a terra. Todos nós precisamos, abençoar. Essa vida humana não é fácil não, você carregar ela não. Você resolve uma coisa hoje, aparecem 2 ou 3 amanhã. Não é uma só não, é 2, 3 ou 4. Então a gente tem que estar muito alimentado por Deus para suportar, para aguentar, porque não é fácil, o rojão é grande. Então vejamos o que diz aqui, Êxodo 23, a partir do verso 20. Deus faz a promessa da terra prometida, uma vida melhor a Moisés e ao povo que ele tirou da escravidão, e você conhece a história. Já no primeiro verso, que vamos ler aqui, o 20, do capítulo 23 do Êxodo, olha o que diz: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tem o quê? Preparado. Então já no primeiro verso aqui que estamos lendo, mostra Deus ajudando quem? Moisés. Então ele precisou do serviço de anjos, assim como eu e você. Você pensa o quê? Quando o mar vermelho se abriu, você acha que... quem foi que fez tudo aquilo ali? Os anjos. Que está dizendo aqui. Amando de quem? De Deus. Tudo aquilo aconteceu através do serviço angelical, abençoados. Que lindo você entender isso. Porém, olha o que diz o verso 21 por diante. Guarda-te diante dele, porque o anjo, ele traz a ordem de quem? De Deus. Essa ordem é a palavra. Então ele não poderia ser rebelde ao anjo, porque ele estaria sendo rebelde a quem? A Deus. Então você não pode ser rebelde à palavra de Deus quando ela vem. Você não pode ser uma pessoa, alguém de coração duro que não abre. Tem que abrir o coração para o ensino de Deus, abençoado. Não seja rebelde. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se, olha o se, hein? Diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que ele disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus o quê? Adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te livrará. E aqui vai contando de quem eles iam ser livrados.
Até aqui já está bom. Se você ouvir, se você se entrega à obediência, os anjos vão te servir. Você não pode ser uma pessoa que sabe da vontade de Deus, do que você tem que fazer, endurece o seu coração. Você está sendo rebelde. Tem pessoas que têm conhecimento, sabe do que ela tem que fazer e não faz. Você está sendo rebelde. Por exemplo, uma pessoa que deseja o mal do seu irmão, como pode os anjos ministrarem em favor dessa pessoa? Não vão. Você que deseja o mal, abençoado. Você que tem um ódio guardado, e você aguarda, você tem uma expectativa de uma notícia. E aí? Aconteceu alguma coisa de ruim lá com ele, com ela? Nada ainda. Ah, mas vai. Deus é justiça. É para rir um negócio desse. Quando a pessoa, ela espera a desgraça do outro e ainda diz, Deus é justiça. Eu estou esperando que Deus quebre a perna ou mate logo. Abençoado, o ódio não representa a vontade de Deus. Por este motivo, os anjos não vão te servir, porque a raiva, o ódio, a vingança não representa. É só você ler em casa Provérbios 6, do verso 16 ao 19. Tem 6 coisas que eu detesto, mas a 7ª, essa daí, eu abomino. Lê em casa, e você vai entender o que eu estou dizendo aqui ainda melhor. Você que é obediente ao chamado de Deus, à voz de Deus, e você congrega, se esforça, você vai poder contar com essa ministração de anjos na sua vida, abençoado. Veja que na travessia do Mar Vermelho, Moisés e o povo teve o serviço o quê? Dos anjos. Já o exército de Faraó não teve, eles morreram, porque não tiveram a ministração o quê? Dos anjos. Está aí, ó, a justiça, a diferença. O povo estava ali caminhando. É para obedecer, vamos caminhar. Os anjos ministraram, Deus colocou ali diante deles. Já Faraó e os demais não tiveram, morreram tudo afogados na água. Então Moisés, que coisa linda, ele teve esse serviço de anjos. Mas não foi ele só não, tem muita gente na Bíblia. Abraão é um outro caso, um outro exemplo a se pensar. O anjo chega e a história conta, Abraão e Sara já avançados de idade, aí chega o anjo e diz, Sara, chegou a tua hora, você vai ser mãe. Olha, os anjos também são ministradores de boas notícias, ou seja, portas que estão fechadas, eles vão lá e abrem. Que coisa linda, abençoada. E ela riu, teve aquela dúvida, né? Aí o anjo falou, você riu, né? Não, riu sim. Não começa com mentira não, você riu. Mas tudo bem, porque eles já estavam avançados de idade. A Sara já não era mais saradona, já não estava com aquele vigor, né? De antes. Então ela sorriu. Eu não sou mais saradona. Eu acho que é daí que vem o nome Sara, né? Eu já não estou mais. E o meu companheiro também, Abraão, já conta a Bíblia. E isso está descrito lá em Gênesis. Anote para você meditar em casa, 18 é o capítulo, do verso 11 ao 15, está aqui também no telão. Aí você medita em casa. Eu quero remir o tempo com vocês. Um outro que recebeu o serviço de anjo em sua vida foi Daniel. Naquele momento, Daniel foi um homem muito amado mesmo, viu? Porque ele teve muito o serviço dos anjos. A gente já leu um exemplo agora há pouco, e tem vários. Tem um outro episódio na vida dele, quando ele foi jogado na cova dos leões. Falaram coisas que ele não fez. Existe isso nos dias de hoje, né? Pessoas que falam coisas no trabalho, coisas que você não fez, na família. Mas Deus é o quê? Justiça. E fez justiça na vida de quem? De Daniel, graças a Deus. E ele foi livrado, e diz a Bíblia que o anjo foi lá, acalmou toda a garotada que estava lá, os leões. Esse aqui ninguém come não, viu?
mas os outros que vão vir depois, pode mastigar até os ossos. É abençoado, assim escrito está. E Maria, mãe de Jesus segundo a carne, foi uma outra bem-aventurada, que recebeu o serviço de anjo, porque a situação dela estava muito difícil, e o anjo veio para trazer harmonia para o casal, porque ela era virgem e grávida. José ficou muito atormentado com aquela situação, e o anjo veio para trazer harmonia para aquele casamento. Isso é lindo, você ter a mente de Cristo e olhar para essa situação. Veja que o relacionamento dos dois estava ruim. Como que você ficou grávida? Não fizemos nada para isso acontecer, mas foi Deus. Que história é essa, mulher? Tu está me enganando. Conversa de pescador tu aprendeu isso aonde? Então ele começou a achar que ele estava sendo o quê? Traído. Aí o anjo veio para socorrê-lo da angústia e trazer harmonia para aquele casamento. Por isso que é importante você também orar a Deus para que os anjos ministrem no seu lar, na sua casa, no seu casamento, na sua família, em nome de Jesus. E isso está descrito lá em Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 33. Você que me acompanha através da internet, vá anotando tudo, porque é muita coisa para aprender. Por isso que eu estou remindo aqui o tempo. O apóstolo Pedro, mais um, que teve também o serviço, a ministração dos anjos em sua vida. E esse nós vamos ler. Abra sua Bíblia, é importante aqui, vamos lá. Atos capítulo 12, a partir do verso 5. Atos 12, 5. Atos 12, verso 5. Pedro, o apóstolo Pedro, pois estava guardado no cárcere, estava preso, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor o quê? Dele. Pausa. Uma igreja o quê? Unida. A gente vê que a igreja não estava em divisão, não havia pessoas do contra. Tem que ter unidade. Nós somos igreja de Deus, nós temos que estar no mesmo sentido. O idioma que sai daqui é o mesmo que tem que estar na tua boca, não pode ser diferente. Temos que estar na mesma sintonia, em nome de Jesus. Então, havia unidade. Se tem unidade, tem milagre. E detalhe, um apóstolo preso, os irmãos não ficaram criticando. Está preso porque deve ter feito alguma coisa de errado. Porque isso acontece. A crítica. Mas a gente vê aqui uma igreja diferente, porque isso é igreja. Criticar, isso não é igreja. Você não está sendo igreja de Deus. Então a gente não vê aqui os irmãos criticando. Deve ter feito alguma coisa de errado. Pecou contra Deus, por isso que está preso. E sabe uma coisa, eu vou sair até dessa igreja. Não conte comigo para orar em favor dele, não, que eu não vou orar, não. Pecou contra o Espírito Santo, estou fora, vou sair daqui. Não, abençoado. Hoje em dia, isso é importante falar. Se um pastor, eu falo isso no geral, porque há muitos pastores, porque o corpo de Cristo não é só eu aqui. Um outro dia falaremos sobre isso. Não é só eu aqui, não. Então, se um pastor, hoje em dia, passa por algo, aí tem pessoas que começam a falar: irmã, está sem fé, por isso que está desse jeito, está sem fé, deve estar pecando, deve estar caído. Eu já ouvi muito isso, gente falar: o pastor lá está caído, está sem fé, está sem unção, perdeu a unção. Isso não é igreja. Você não está sendo igreja de Deus. Eu me faço entender? Porque a igreja mesmo, ela cuida do anjo da igreja, da autoridade de Deus, ela ama a ferramenta que Deus usa, ela coloca em prática aquilo que o apóstolo Paulo diz, que temos que ter máxima consideração a uma autoridade de Deus. Todo mundo passa por problemas. Vamos colocar Jesus aqui como exemplo?
Então ele estava mal com Deus, hein? Porque foi para a cruz. Não é verdade? Se for olhar o cenário dos acontecimentos na vida de Jesus, chicotada para cima e para baixo, crucificado no madeiro. Então esse aí pecou e pecou feio, pecado cabeludo contra Deus. Se formos pensar assim, então hoje as pessoas estão com a mente muito poluída, muito ruim, cheia de pensamento ruim. Está passando por um problema, deve estar mal com Deus. E as palavras de Jesus: nesse mundo tereis aflições, tribulações. Como é que fica? É para todo mundo. Então quando é o pastor, ele está sem unção. Quando ele está passando por um momento difícil, é porque ele está caído. Quando é você, é provação. Que história é essa? Está errado isso aí. Declaro você pensando com a mente de Cristo, amém? Amém. Seguindo aqui Atos 12, verso 6 agora. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o quê? Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez, e disse-lhe: mas põe a capa e segue. Vem. Aqui, meu filho, é a mão de Deus que eu estou fazendo o negócio. Você está servindo a Ele, e Ele agora está te servindo através de mim. Que coisa linda. Elias foi outro. Eita, abençoado. Elias também foi outro que recebeu o cuidado dos anjos. É tão linda essa história. Eu quero que você leia em casa. Ele estava triste, estava deprimido, e se colocou na sombra de uma árvore, um zimbro. Isso está descrito lá em 1 Reis, capítulo 19, do verso 4 ao 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 4 ao 10. Ele estava deprimido, triste, porque ele falava de Deus, as pessoas não davam ouvidos a ele. Ele falou: Senhor, eu tenho sido zeloso a Ti, mas o povo não, viu? E para completar, meu Deus, tem uma mulher aí, chamada Jezabel. Só pelo nome dela o senhor está vendo que é feio o negócio. Ela quer me matar. Que tristeza, meu Senhor. E o que mais me dói no coração é eu falar do Senhor para o teu povo, e o teu povo não me dá ouvido. Olha, Senhor, às vezes eu peço a morte, viu? E ele ficou triste, não queria nem se alimentar. Agora, por causa de quê que Deus enviou um anjo? Porque ele mesmo diz: eu tenho sido zeloso a Ti. Ele era um homem que buscava a Deus. Aí Deus: não, você não vai ficar sem a minha proteção e sem o meu serviço não, anjo? Faz melhor, além da proteção e do livramento, porque essa mulher não vai matar ele, vai lá e faz comida para ele, fala para ele acordar, sair dessa tristeza, que eu serei com ele nessa caminhada. E o anjo teve que conversar com ele por várias vezes: levanta, Elias. Não dá, eu estou muito triste com o que está acontecendo. Não fica assim, te alimenta dessa comida e vamos. A caminhada, a tua missão é larga, é grande, é excelente. Deus vai te usar muito ainda, rapaz. Que coisa maravilhosa. Lá em Atos, já que aqui estamos, veja o que diz o capítulo 5. A partir do verso 17 ao 19 nós vamos ler. E começa assim, Atos 5, é o capítulo, a partir do verso 17. A prisão dos apóstolos, é o subtítulo em negrito, acima do verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam quem? Os apóstolos. Pausa. E desde o começo, lá atrás, a inveja é um problema.
Lembra de Abel e Caim? Quem lembra? Diga amém. Desde lá o negócio começou, meu. Foi a inveja que fez Caim matar quem? Abel. Ou inveja triste. Olha o que a inveja faz. Seguindo aqui, ó. Os apóstolos receberam o livramento. Prenderam os apóstolos por conta dessa inveja. E os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: Inde, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, ou seja, de Deus. Tendo ouvido isto, logo, ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. E se você ler o resto, foram lá ver os presos, encontraram tudo fechado, tudo arrumadinho, nada fora do lugar, e ficaram se perguntando como que eles saíram. Está tudo trancado. Serviço angelical deixou a casa arrumada, sair, não, deixa tudo aí bonitinho, vamos embora. É loucura para os que se perdem, mas salvação para aqueles que creem. Como que foi o negócio aqui, meu Deus do céu? É uma loucura. Ninguém entende, mas nós que temos a mente de Cristo entendemos. Que maravilha. Hebreus capítulo 1, verso 14, e aqui terminamos. Hebreus 1, 14. E diz assim, Hebreus 1, 14: Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar o quê? A salvação. Enviados para serviço, para servir a você, para te acompanhar. Porém você precisa desenvolver a sua o quê? Salvação. Quem entendeu a glória de hoje? Diga glória a Deus. Diga amém, Senhor. Pastor, com todo esse passeio que o Senhor fez na Bíblia, ficou fácil de entender o que a gente tem que fazer para herdar o serviço de anjo. Se eu não oro a Deus, se eu não invoco, se eu não busco, se eu não tenho compromisso, a prática da fé, se não há perdão na minha vida, eu não vou receber a atuação dele, porque dessa maneira eu não estou desenvolvendo a minha salvação. Porém, quando eu desenvolvo a minha salvação, pastor, eu tomo posse da atuação dos anjos de Deus. Está aí. Mais uma glória, mais um entendimento lindo em Hebreus 1,14 para a nossa vida. E Paulo diz mais, capítulo 2, verso 1: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E é isso que eu declaro na sua vida, em nome de Jesus. E vamos estar de pé e vamos orar ao Senhor, colocar em prática. Vamos falar com Deus. Vamos orar ao nosso Deus para tomar posse do serviço dos anjos. Como Ele nos ensinou nessa manhã abençoada de domingo. Graças a Deus. Obrigado, Deus, pelo alimento. Muito obrigado, Senhor, por me usar essa ferramenta para ministrar a palavra de hoje, que não é minha, ela é toda tua, e por ela ser tua, ela é poder, ela é consolo, ela é força. É uma palavra que nos transborda de força, Senhor, de ânimo, de alegria, aquela vontade de viver, de continuar na caminhada, de nunca desistir dela. A tua palavra, Senhor, o teu amor não permite que a nossa alma se apegue ao sofrimento. Por isso que o Senhor sempre traz ensinos como esse, mensagens como essa. Como é bom, meu Deus, ter um alimento como esse, para que a nossa alma não ande apegada ao sofrimento, à tristeza, à depressão. O Senhor não quer isso para a gente. Um exemplo disso foi Elias. O Senhor não queria que a alma dele ficasse pegada à angústia, à tristeza, ao sofrimento.
e o Senhor ministrou através dos anjos. Que coisa linda, Senhor. Assim eu recebo na vida de todos que estão aqui presentes, falando contigo, Senhor, conversando contigo, invocando ao Senhor, colocando o seu pedido, a sua oração, Deus. Como é bom orar com esclarecimento, à luz da palavra, como nessa manhã aconteceu. Receba, Senhor, a tua graça, a tua vontade, a tua misericórdia, levantando esta pessoa. Ilumina, Senhor. Tira essa mente, esse coração das trevas. Eu recebo o serviço dos teus anjos na saúde. Desse abençoado, na família, no casamento, na vida dos filhos, no trabalho. Traz prosperidade, Senhor. Essa pessoa que trabalha por conta própria, através dos teus anjos, Senhor, ministra para que venha bastante cliente para comprar o que essa pessoa vende, Senhor, para que ela prospere bastante. Isso, para que ela tenha muita prosperidade por conta dessa ministração angelical. E peço também, Senhor, consola essa pessoa que está chorando e me ouve nesse momento e que tem chorado muito o tempo todo. Essa pessoa está sempre chorando e que nem dorme direito, porque a preocupação, meu Deus, tem sido grande. Cura, meu Deus, esse coração deprimido, esse coração triste. Fortalece essa mente, fortalece essa vida, Senhor. Tira dessa pessoa essa dor, esse sofrimento, por tua misericórdia, por tua compaixão. Coloca os teus anjos, Senhor, porque só o Senhor pode dar ordem a eles para que nos sirva. Foi assim com Daniel, foi assim com os demais. Ele orou e o anjo falou: olha, você conversa com Deus de uma forma tão carinhosa, você tem tanto respeito a Deus, você o ama tanto, Daniel, você tem tanto zelo a Ele, a palavra dEle. E eu vou te dizer uma coisa, Ele me mandou aqui para te dizer: não temas, eu vou te ajudar, amando desse Deus que você adora, que você é adorador. Assim eu recebo, Senhor, o serviço dos teus anjos em nossa vida, pois o Senhor tem nos guardado, nos protegido, e nós reconhecemos isso. E com a palavra de hoje, a nossa vida vai ficar ainda melhor, a nossa semana, o nosso mês, em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Diga: eu te agradeço, Deus, pela palavra de hoje e pelo serviço de teus anjos, em o nome de Jesus. Louve ao Senhor com suas palmas, bem forte. Aleluia. Eu recebo a proteção dos anjos de Deus na tua vida. Um bom dia a todos e até a próxima. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.